Entre as paisagens vastas e implacáveis do continente africano, onde o calor ondula no horizonte e a vida segue um ciclo brutal de nascimento, luta e morte, existe uma presença que poucos conseguem ignorar, não por sua beleza, nem por sua elegância, mas pelo desconforto que provoca. Uma figura alta, imóvel, quase espectral, que observa tudo ao seu redor com uma calma perturbadora. Uma ave que parece carregar consigo o peso da própria natureza em seu estado mais cru. Esse é o marabu. Conhecido cientificamente como Leptoptilus crumenifer, o marabu é uma das aves mais incomuns do planeta. Sua aparência foge completamente do que normalmente associamos a um pássaro. Não há cores vibrantes, nem cantos melodiosos. Em vez disso, há silêncio, sombras e uma estética que muitos considerariam até assustadora. Seu corpo pode ultrapassar 1,5 metros de altura, tornando-o uma das maiores aves voadoras da África. Quando abre suas asas, sua envergadura pode chegar a quase 3 metros, criando uma silhueta impressionante contra o céu. Mas não é o tamanho que causa impacto imediato. É o conjunto. A cabeça do marabu é praticamente nua, desprovida de penas, revelando uma pele enrugada, pálida, com tons que variam entre o rosado e o acinzentado. Seus olhos são profundos, atentos, quase sem expressão. E, pendendo de seu pescoço, há uma estrutura que chama ainda mais atenção: o saco gular, uma bolsa de pele flácida que balança com seus movimentos, reforçando ainda mais sua aparência incomum. Para muitos, essa estética pode parecer grotesca, mas na natureza nada é aleatório. Cada característica do marabu é resultado de uma adaptação precisa ao seu estilo de vida. E esse estilo de vida está diretamente ligado a um dos papéis mais importantes e menos valorizados dentro do ecossistema, o de limpar o que já chegou ao fim. O marabu é um necrófago. Isso significa que ele se alimenta principalmente de carcaças de animais mortos. Enquanto predadores como leões, leopardos e hienas dominam a caça, o marabu entra em cena depois. Ele não corre atrás da vida. Ele consome o que resta dela, mas essa função vai muito além de simplesmente comer restos. Ao consumir matéria em decomposição, o marabu impede a proliferação de bactérias perigosas, reduzindo o risco de doenças que poderiam se espalhar rapidamente pelo ambiente. Ele atua como um verdadeiro agente sanitário natural. Sem ele e outros necrófagos, o acúmulo de corpos em decomposição poderia gerar impactos graves no equilíbrio ecológico, e é exatamente por isso que sua aparência é como é. A ausência de penas na cabeça não é um defeito, é uma vantagem evolutiva. Ao se alimentar de carcaças, ele entra em contato direto com sangue, tecidos e bactérias. Uma cabeça sem penas evita o acúmulo de sujeira e facilita a limpeza natural, seja pela exposição ao sol ou pelo contato com a água. Seu bico também é uma ferramenta impressionante. Longo, grosso e extremamente resistente, ele é capaz de rasgar carne com facilidade, alcançando partes que outros animais não conseguem acessar. Isso permite que o marabu aproveite ao máximo cada oportunidade de alimentação. Mas o comportamento do marabu vai além do simples consumo passivo. Ele é oportunista, e ser oportunista na natureza é uma forma avançada de inteligência. O marabu observa o ambiente constantemente. Ele acompanha o movimento de outros animais, especialmente abutres, que são especialistas em localizar carcaças. Ao ver um grupo se concentrando em determinado ponto, ele entende que há alimento ali, e então ele se desloca. Quando chega, muitas vezes encontra outros necrófagos já alimentando-se. Mas o marabu não é um convidado tímido. Seu tamanho, sua postura e sua presença impõem respeito. Ele avança, intimida, empurra e conquista seu espaço. Mesmo diante de hienas, conhecidas por sua agressividade, o marabu pode se manter firme. Ele não vence pela força bruta, mas pela combinação de tamanho, estratégia e persistência. E se não houver carcaças disponíveis, ele se adapta. O marabu não depende exclusivamente da morte. Quando necessário, ele se torna um predador oportunista. Pequenos mamíferos, aves, répteis, peixes e até filhotes vulneráveis entram em sua dieta. Ele não possui a velocidade de um falcão, nem a furtividade de uma coruja, mas compensa isso com paciência.
Ele observa, espera e ataca no momento certo. Essa versatilidade alimentar é uma das principais razões pelas quais o marabu consegue sobreviver em diferentes ambientes, incluindo áreas altamente modificadas pela presença humana. Em várias cidades africanas, o marabu se tornou uma figura comum. Ele pode ser visto caminhando entre lixões, mercados e ruas movimentadas, alimentando-se de restos descartados. Essa proximidade com o ambiente urbano é resultado direto de sua capacidade de adaptação. Onde há alimento, ele estará. Mas essa convivência com humanos não é isenta de conflitos. Sua aparência, somada ao hábito de se alimentar de lixo e carniça, faz com que muitas pessoas o associem a algo negativo. Em algumas culturas, o marabu é visto como um símbolo de morte, decadência ou até mau presságio. E, de certa forma, essa associação não é completamente equivocada. O marabu está sempre próximo do fim de algo. Mas ele também representa o começo de outro ciclo. Na natureza, a morte não é o fim, é uma transformação. E o marabu é um dos agentes dessa transformação. Durante o voo, ele revela um lado completamente diferente de sua imagem terrestre. Com asas abertas, ele desliza pelo céu utilizando correntes térmicas, economizando energia enquanto percorre grandes distâncias. Lá de cima, ele observa o mundo com uma perspectiva ampla, quase estratégica. Seu voo é silencioso, calmo, controlado. E nesse momento, ele deixa de parecer estranho e passa a ser imponente. Mas nem tudo na vida do marabu gira em torno de alimentação e deslocamento. Durante a época reprodutiva, ele demonstra comportamentos sociais complexos. Ele constrói ninhos em locais elevados, como árvores altas ou estruturas rochosas, geralmente em colônias. Esses agrupamentos permitem maior proteção contra predadores e facilitam a interação entre indivíduos. A fêmea deposita entre 2 e 3 ovos, e ambos os pais participam da incubação. Após a eclosão, os filhotes nascem completamente dependentes. Eles precisam de alimento constante e proteção contra o ambiente hostil. E mesmo sendo uma ave associada à morte, o marabu demonstra um forte instinto de cuidado. Os pais se revezam na alimentação dos filhotes, regurgitando comida parcialmente digerida. Eles permanecem atentos, protegendo o ninho contra possíveis ameaças. Com o tempo, os filhotes crescem, desenvolvem suas penas e começam a explorar o ambiente. E é nesse momento que aprendem a realidade do mundo em que vivem. Um mundo onde cada oportunidade conta, onde a sobrevivência depende de adaptação, onde o ciclo nunca para. Apesar de sua resiliência, o marabu enfrenta desafios. A expansão urbana, a poluição e a destruição de habitats naturais impactam diretamente suas populações. Embora ele tenha conseguido se adaptar a ambientes urbanos, essa adaptação nem sempre é suficiente para garantir sua segurança a longo prazo. Ainda assim, ele continua presente, observando, esperando, sobrevivendo. O marabu é, acima de tudo, um símbolo da realidade da natureza. Ele não representa o lado bonito, idealizado ou romântico. Ele representa o lado necessário, aquele que poucos querem ver, mas que sustenta tudo. Ao final do dia, quando o sol começa a desaparecer e a savana mergulha em tons de laranja e vermelho, o marabu permanece em silêncio, talvez sobre uma árvore seca, talvez caminhando lentamente pelo solo, talvez planando alto no céu. Ele não precisa correr, não precisa competir como outros animais. Ele entende o tempo e sabe que mais cedo ou mais tarde, tudo retorna ao ciclo. E quando isso acontece, ele estará lá, sempre. Porque enquanto houver vida, haverá fim. E enquanto houver fim, haverá o marabu, observando, esperando, cumprindo o seu papel silencioso, na engrenagem invisível que mantém o mundo em equilíbrio.